Então vamos ler o exercício do diga a frequência. Então vamos lá, diga-me a frequência. Dado uma linha de texto, você deve encontrar as frequências de cada um dos caracteres presentes nela. As linhas fornecidas não conterão nenhum dos primeiros 32 ou dos últimos 128 caracteres da tabela ASCII. É claro que nós estamos levando em conta o caractere de fim de linha, tá? Então o que acontece? A gente vai receber uma linha com um conjunto de caracteres. Tá? Aí, então o que acontece aqui? A entrada contém vários casos de teste. Cada caso de teste é composto por uma única linha de texto com até 1000 caracteres. Então, cada linha, a gente vai ter um texto de 1000 caracteres. E daí, para a saída, imprima o valor ASCII de todos os caracteres presentes e sua frequência de acordo com o formato abaixo. Está aqui o formato. Aí uma linha em branco deverá separar dois conjuntos de saída. Deixe uma linha em branco após o último conjunto de teste também. Imprima os caracteres ASCII em ordem ascendente de frequência. Se dois caracteres estiverem presentes com a mesma quantidade de frequência, imprima o primeiro caractere que tem o valor ASCII menor. A entrada é terminada por final de arquivo EOF. Então, o que a gente tem aqui? Então, nós temos lá um exemplo de entrada que possui vários casos de teste, que é tem um aqui que tem A, B, B, C. Né? Então, o que acontece? Ele vai... aí o que é importante? Você tem que imprimir em ordem ascendente de frequência. Então, se em ordem ascendente, então você vai imprimir primeiro o caractere que acontece menos vezes. Então, no caso é o C, a gente sabe que o A é 65, o B maiúsculo é 66 e o C é 67, o C maiúsculo, né? Porque o A minúsculo é 97, o B minúsculo é 98 e o C minúsculo é 99. Então, o que a gente faz aqui? Aí ele vai imprimir 67 aconteceu uma vez, o 66 duas vezes e o 65 três vezes. Então, está aqui o primeiro caso de teste. Acabou esse caso de teste, você vai para o próximo caso. Então, imprime ali em branco e leu lá 1, 2, 2, 3, 3, 3. Então, eles também são caracteres ASCII, porque nós temos essa representação gráfica. E o que acontece? Você vai falar assim, olha, acontece uma vez o 49, duas vezes o 50, três vezes o 51, e assim sucessivamente, tá? E o último caso aqui é um exemplo que só acontece uma vez. Isso aqui é só para vocês conseguirem desempatar. Como é que você faz para desempatar? Ele fala o seguinte, se dois caracteres estiverem presentes com a mesma quantidade de frequência, imprima o que tem menor valor ASCII, tá? Então, você vai desempatar e quando a frequência for igual, você desempata pelo código ASCII deles. Então vamos lá, agora como é que a gente resolve esse problema? Né? Esse é um problema, como a gente já disse, é um problema que envolve o quê? É um problema de contagem e depois ele é um problema de ordenação. Então, a gente tem duas maneiras para resolver esse problema e uma delas é usando tabela hash, da mesma forma que na aula passada eu comentei que a gente poderia resolver alguns problemas. Então, como é que a gente faz? A gente vai criar um vetor hash falando quais são, onde cada índice representa um elemento, um código ASCII. A gente sabe que são 128 caracteres, ele fala que só vai mostrar do 32 ao 127, mas não tem problema, a gente já pode criar de cara aqui uma struct de contagem que vai ter informação, que vai ter lá qual que é o código do char e uma outra struct e um outro int que é o count. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai inicializar essa struct nas posições
específicas lá do seu vetor. O que acontece? No índice 0 vai ter lá o char 0, count 0. Daí aqui vamos supor que aqui pulou bastante. Aqui vai ter o 65, aí vai ser 65, 0, né? Porque o char... Deixa eu mudar a cor aqui. Que a gente vai ter aqui o char 65 e o count 0. E o que acontece? Para cada caractere que você lê, você vai ter que somar 1 no código ASCII. Então, você vai no índice que representa o char que você leu e você vai somar 1 no elemento count dentro da sua struct. Depois que você fez essa soma, você ordena o conjunto esse vetor inteiro, que vai ter lá 128 elementos que você vai colocar, você ordena esse vetor e na ordenação você usa como chave o elemento de contagem, o count, e para desempatar o count, quando os dois counts forem iguais, você vai desempatar pelo código char. Então o char que for menor vem primeiro. Aí o Rafael fala assim, professor, no exercício da tabela hash, quando troca o caso de teste, tem que limpar o vetor? Tem, Rafael. Né? Então essa é uma coisa importante que você tem que pensar aqui, é que você vai ter que trocar, quando acabar aqui, você imprimiu A, B, B, C, você leu, processou, trabalhou aqui, então você tem que zerar, você tem que limpar essa tabela hash, então você tem que limpar a tabela hash a cada caso de teste. Tá? Então você vai ter que limpar essa tabela a cada caso de teste. Vai custar um pouquinho mais, que é percorrer esse vetor de 128 posições, zerando ele e reiniciando, mas não tem muito mistério, tá? O que vocês podem fazer para zerar e que fica um pouco mais rápido, né? Aí é uma ideia, você pode usar min7 sim, Hugo, não tem nenhum problema. As funções aí da linguagem da libc estão aí para ser usadas. Só não pode usar QSort. Claro, o min7, cara, min7 é obrigação vocês saberem usar min7. Ainda mais porque eu já falei numa aula, tá? Então, o que você pode pensar, que você pode criar lá você pode criar uma funçãozinha lá, void resolve linha, né? Então, como é que funciona a sua tabela hash? Ela vai ser lá, sua tabela hash é um struct de count st th, tabela hash. Ela vai ter, por exemplo, aqui 128 elementos, tá? Então, o que acontece aqui? A gente criou nossa tabela, ela possivelmente estará zerada, mas nem sempre ela está zerada, então é sempre adequado a gente usar o min7. Vocês lembram quais são os parâmetros do min7? Então, você vai passar o vetor, você vai passar o vetor, vai falar qual que é o byte que você quer zerar, o que você quer colocar. Eu quero colocar 0 em tudo. Eu vou usar aqui que é um sizeof struct count st vezes 128. Então, esse aqui é o jeito da gente fazer o nosso min7, certo? Então, esse aqui zera o vetor. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente tem que ler a nossa linha, o nosso conjunto de linhas. Então, a gente vai ter aqui um char B, né, que é o caractere que a gente vai ler para cada posição aqui. Esse aqui eu até vou resolver um pouco mais para vocês pegarem o jeito. Daí vai ser o quê? While scanf %C e comercial de B igual a 1 e B diferente de quebra de linha, né? Porque a gente sabe que a quebra de linha
não faz parte, né, porque a quebra de linha vai para o próximo caso de teste. Então, enquanto o B for diferente, a gente vai lendo. Daqui que a gente faz? A gente coloca assim, ó, TH. Aí aqui a gente pode até, ao invés de usar int, a gente usa char para simplificar a nossa vida, tá? Aí a gente faz o que aqui? A gente coloca lá que TH, que é T maiúsculo, TH de B ponto char é igual a B e o TH de B ponto cont mais, né? Então o que acontece? Eu não precisei fazer um for colocando o código char, mas toda vez que eu olhei um caractere aqui lá, eu atribuo só para não ter que fazer outro for, porque o meu main_set colocou 0 em tudo, né? Então ele desconfigurou todo o meu vetor, ficou só com um monte de 0. Todas as variáveis char e cont de cada elemento da struct ficou valendo 0. Então a gente já foi lá e colocou o próprio B que coloca lá. Então o que acontece aqui? Então a gente leu a nossa entrada, né? Então a gente colocou lá o nosso vetor. Se a gente, imagine que a gente tem aqui A, B, B. Essa aqui é a nossa entrada, né? E depois termina com barra N. O que a gente vai fazer aqui? Lá no 65 e no 66, para cada vez eu vou colocar 65 aqui, aí vira 1, porque ela estava valendo 0. Aí no 66 eu vou colocar 66, 1. Depois a gente vai fazer o seguinte, leu o B de novo, quer dizer que vai colocar o 66 de novo e vai somar 1 aqui, fica 2, tá? Então a gente vai ter aqui a nossa contagem, tranquilo? Então esse aqui é o jeito mais fácil da gente resolver. Então a gente foi lá, preencheu a nossa tabela com a contagem que eu precisava e agora a gente precisa ordenar esse vetor. Por quê? Eu tenho que imprimir do que acontece menos vezes por o que acontece mais vezes. Então, se eu quero mostrar do que aparece menos vezes do que aparece mais vezes, quem que é a chave do meu algoritmo de ordenação? A chave do meu algoritmo de ordenação é justamente o count, né? E o char aqui vai ser só o desempate. Então, como é que funciona? A gente pode usar, por exemplo, aqui, merge sort, TH, que vai de 0 até 127. Vocês concordam com isso aqui, né? Então, a chamada do merge sort ou a chamada do quick sort, o algoritmo que vocês preferirem, não muda nada. Então, está aqui a nossa chamada, a gente vai ordenar. Só que, peraí, como é que o meu algoritmo de ordenação... Então, vamos lá, a gente fez aqui o nosso merge sort. Mas, peraí, né? Como é que o meu merge sort vai saber como é que ele vai ordenar um cara? Porque o principal que a gente usava para ordenar, que eu estava aprendendo, era ordenar conjuntos de números inteiros. Aí que vale a pena agora a gente lembrar aquelas nossas defines. Lembra as nossas defines? A gente tinha o quê? A gente tinha duas coisas. A gente tinha um typedef, a gente tinha lá um typedef int para item, só que agora o nosso item não pode ser mais o int. Então a gente vai colocar lá um struct cont underscore st para item, tá? Então a gente vai colocar lá o nosso item é um struct cont st. E lembra que a gente tinha o seguinte, a gente tinha lá um define que recebia A e ele devolvia A, né? E a gente tinha aqui outro define que era less AB, e o que ele fazia? Que era o que A menor que o que B, né? Esse aqui eram os nossos defines padrão, eles precisam ser modificados. Então, precisa modificar. Precisa modificar. Então, o que acontece? A nossa chave agora... Deixa eu até usar outra cor aqui. Agora, o nosso define key de A tem que ser o quê? Um A.cont, né? Então, agora, se a gente usa aqui um A.cont, agora a gente garante que o nosso merge sort vai ordenar
baseado no elemento count, ou count, né? Depende como eu vou mudar aqui porque eu já usei mais vezes. Né? Vai basear no count para fazer ordenação. E o less, você não precisa modificar nada se as chaves são iguais, já que as chaves são diferentes, né? Então o que é? É um define. O less é AB. Você pode colocar o quê? A gente pode fazer assim. If que A igual aqui B. Então o que é? Se a chave A for igual à chave B, ou seja, se eles empataram a resposta, o que eu preciso fazer? Se eles são iguais, o que você coloca? Você faz o quê? Você vai ter que retornar o cara que tem o char menor. Então, o que é? A.char menor que B.char. Então, você vai devolver isso aqui. Tá? Agora, se não, aí você vai ter que arrumar esse código aqui. Se não, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. O que de A menor que o que de B. Aí vocês ajustam isso aqui. Se vocês não quiserem usar define, você pode chamar uma função aqui também. Então, por exemplo, como função vai ser o que? Um int less de item A, item B, tá? Acho que como função vocês vão enxergar melhor, né? Vocês estão mais acostumados. If que de A igual aqui de B, return A.char menor que B.char. Ou seja, se o A for menor que char, ele vai retornar verdadeiro, senão ele vai retornar alguma coisa que equivale a false. Else return que de A menor que o que de B. E aí acabou a nossa função. Tá? E daí o que acontece? O que de A, a chamada aqui, a gente já tem definida direitinho, que é o ponto count, e a gente só modificou aqui para a gente resolver o desempate. Tá? E aí, Daphne, deu para entender melhor agora? Então, o que acontece? A gente não precisa nem modificar a nossa implementação do merge sort, do quick sort, do insertion sort, do qualquer sort que a gente for utilizar, do jeito que a gente fez em sala, mas aí a gente só vai modificar aquelas nossas funções de comparação. Ah, professor, se não era less, era less equal. Então, se é less equal, você pode chamar aqui o less equal, tá? Então, você pode resolver dessa maneira aqui, tá? E a gente sabe que a chave, que o char A, o char de cada um deles sempre vai ser diferente. Então, nunca vai ter elementos iguais nesse caso, tá? Então, só se a chave for igual, a gente sabe que tem que ver qual deles que é o menor. Legal, né? Então, olha só que saída elegante para o nosso algoritmo de ordenação, né? A gente não precisou modificar nada dele, mas só mudar aquelas estruturas auxiliares que a gente coloca no nosso algoritmo, que se referem a como que ele manipula cada um dos elementos. Né? Então, aí é assim que funciona. Então, pronto. Então, agora que você... Deixa eu só puxar esse conteúdo para baixo aqui. Depois que a gente então ordenou o nosso vetor, o nosso vetor, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que imprimir de acordo com essa regra aqui, ó. De acordo com essa regra. Então, como é que a gente faz? A gente pode colocar aqui, a gente vai ter lá 0, 0, 0, 0,
em algum momento vai ter ali 65,1 e em algum outro momento vai ter lá 66,2, né? Porque a gente vai ordenar, vai mostrar do que acontece menos vezes pro que acontece mais vezes, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai precisar encontrar o cara que nos importa, que é o quê? Primeiro eu vou ter que fazer aqui, né? Um while th de i.count igual a zero i mais. Então, o que vai fazer? A gente vai andar, né? A gente vai dar o i até chegar no i que recebeu aqui. E daí agora, aqui no fim, vai ser enquanto o i for menor que 128. E daí, a gente, como disse ali o João Pedro, temos que incrementar 1 no nosso querido i, né? Então, a gente faz aqui um i mais e fecha aqui. Tá? Bonitinho, né? Então, tá aqui um jeito fácil de resolver e a gente aqui resolvi aqui o caso particular e resolveu uma linha só. E agora você tem que transformar isso aqui de um jeito mais robusto para resolver os vários casos de teste, para resolver cada linha que ele precisa ler, tá? Talvez colocar lá um verificador no scanf, se ele achou o EOF, né? Como é que funciona. Então, vocês já têm experiência suficiente para resolver esse tipo de problema.